Na próxima sexta-feira, dia 30 de agosto, terá início a propaganda eleitoral para prefeito e vereadores na rádio e na TV. Antes do início efetivo da publicidade gratuita, que é veiculada pelas emissoras, a Justiça Eleitoral de primeira instância promove uma reunião com os partidos, coligações, federações e representantes dos meios de comunicação para definir os critérios de veiculação do material dos candidatos e também o período de veiculação destinado para cada emissora. Em Matão, a reunião foi realizada nas dependências do cartório eleitoral na tarde desta quinta-feira e foi presidida pelo juiz Marcos Terezeno Martins. Em comum acordo, as 4 emissoras de rádio foi definido que a ordem de veiculação da propaganda fosse decidida por meio de sorteio. Pelo fato de a TVM ser uma emissora retransmissora e não geradora, ela ficou desobrigada de veicular a propaganda eleitoral gratuita. Bem, agora eu vou conversar com o Dr. Marcos Terezeno, juiz eleitoral aqui de Matão. Dr. Marcos assumindo mais uma empreitada, né, em comandar mais esse pleito eleitoral que se avizinha. E essa reunião daqui hoje, né, ela é mais afeta aos partidos, às coligações, às federações e às emissoras locais que vão veicular a propaganda eleitoral. Mas é igualmente importante no calendário eleitoral, né? Isso, exatamente, Esteves. Como eu havia dito, o processo eleitoral ele é composto de diversos procedimentos, diversas etapas que são organizadas e realizadas pela Justiça Eleitoral. E essa reunião que hoje nós aqui realizamos, né, que se destina à definição das mídias, né, o plano de mídia da propaganda eleitoral gratuita, ela é uma dessas etapas onde nós nos reunimos junto com as emissoras de rádio, de televisão, os partidos políticos, onde são definidos os procedimentos que irão culminar na realização da propaganda eleitoral que logo vai ser veiculada. Então, é uma reunião profícua, onde todos participam, onde é feita a organização de todo o procedimento que vai ser adotado daqui para frente. Para o ouvinte, né, e o eleitor que ouve as propagandas, né, para que não possa parecer que é de uma forma aleatória, é tudo acordado entre as empresas, né, que vão veicular essa propaganda eleitoral. Exatamente. Desde o tempo destinado a cada candidato, segundo a sua representação na Câmara dos Deputados, a legislação que estabelece isso, a forma de divisão do tempo também é a legislação que estabelece, a própria ordem da primeira propaganda que vai ser veiculado, nós definimos hoje por sorteio nessa reunião, junto com todas as emissoras e junto com os partidos políticos, tudo é definido de uma maneira bastante clara, de uma maneira bastante transparente e o que ficou definido aqui, junto na presença de todos, vai constar em ata, é o que vai ser observado. E essa propaganda eleitoral ela é essencial, né, para a informação do eleitor, né? Sim, a propaganda eleitoral é uma opção aqui no Brasil do nosso legislador, que nós tenhamos a propaganda eleitoral gratuita como forma de maneira, como o próprio nome diz, gratuitamente o candidato levar ao seu eleitor as suas propostas e, obviamente, ao longo do tempo, todo mundo percebe a importância que existe na propaganda gratuita. Seria importante se os eleitores, e os eleitores têm certeza que têm essa consciência, prestarem atenção nas mensagens que são veiculadas, porque ali ele pode obter, no mínimo, as suas impressões pessoais, não só do programa, mas do próprio candidato que se coloca à sua disposição para ser nele votado ou não. E durante a reunião entre a Justiça Eleitoral, representantes das coligações, federações e das emissoras de rádio e TV do município, o juiz eleitoral Marcos Terezeno Martins ressaltou a importância das inovações tecnológicas a serviço da celeridade dos ritos eleitorais. O avanço tecnológico para tudo, não só para a Justiça Eleitoral, mas para toda o nosso cotidiano, a nossa atualidade, a cada dia ele vem com mais intensidade e permitir que o trabalho seja realizado de maneira mais rápida, mais eficaz e com mais segurança. E a Justiça Eleitoral também acompanha essa progressividade tecnológica dentro daquilo que nos é possível, que a tecnologia está sempre à frente, mas a Justiça Eleitoral está sempre tentando acompanhar dentro da maneira mais razoável e possível a todos nós. O juiz eleitoral aproveitou o momento para enfatizar que a Justiça Eleitoral atua na mediação de eventuais irregularidades durante o processo eleitoral e que, para isso, ela tem de ser acionada.
O Poder Judiciário, ele, desde a Constituição de 1988, em suas diversas formas de ser, ele é o Poder Judiciário que ele age por provocação. Então, nós temos diversos sistemas de provocação que trazem essas informações. Quando nós falamos provocação, é trazer a informação de uma irregularidade para que a Justiça Eleitoral tome a sua providência, seja através de representação por parte do Ministério Público, seja representação por parte de candidatos, e seja representação até por parte de cidadãos que observem e verifiquem uma irregularidade e podem noticiar a Justiça Eleitoral. Há um sistema que já é conhecido por todos, que é um sistema eletrônico, é um sistema digital que é feito pela própria internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral e no site do Tribunal Superior Eleitoral, onde irregularidades em propagandas podem ser informadas e a Justiça Eleitoral, isso vem ao conhecimento do juiz eleitoral e as providências necessárias são apuradas, são tomadas para que os fatos sejam apurados e, eventualmente, se constatada alguma irregularidade, as consequências que a própria legislação estabelece são adotadas. Essas não são as primeiras eleições municipais que são presididas pelo juiz Marcos Terezeno Martins. Do alto da sua experiência no cargo, Terezeno fez um balanço positivo da reunião e deixa um recado importante para o eleitor. A reunião de hoje foi excelente, como sempre aconteceu nas outras eleições que eu presidi aqui em Matão, não só os partidos políticos, os candidatos, mas também as emissoras de rádio, televisão, todos aqueles envolvidos nesse momento na propaganda eleitoral se fazem presentes de maneira colaborativa, de maneira respeitosa, de maneira absolutamente colaborativa mesmo, mostrando a sua responsabilidade para com esse momento de cidadania, e hoje não foi diferente, todos estão de parabéns, eu tenho certeza que a reunião foi realizada de maneira a se obter o sucesso que já era esperado. Bom, falando em juiz eleitoral, é bom que se diga que é uma rotatividade, né, nesse cargo, né, de juízes, né? E agora, o senhor sendo o juiz atual, né, dessa atual eleição, que mensagem você deixa para o eleitor e para a democracia de uma forma geral? O processo eleitoral é importante que o eleitor, eu acredito que o eleitor esteja engajado nessa compreensão, que nós temos uma forma de escolhermos os nossos representantes, aqueles quem vai administrar a nossa sociedade pelos próximos 4 anos. E a forma é participando do processo eleitoral. Quando se fala participando do processo eleitoral, não é simplesmente votando por votar, mas é tendo a consciência, sabendo que ali você está exercendo o seu direito de escolher aquele que vai te representar. É o momento máximo onde o cidadão ele pode usar do seu poder para escolher alguém que vai estar exercendo, ou seja, uma condição de prefeito, ou um cargo de vereador, e dessa forma representando e tomando as decisões por ele. Então, esse é o momento de o cidadão, de o eleitor, observar os candidatos, verificar o histórico, saber quem é, veja o que ele fez, veja o que ele se propõe a fazer, veja as propostas, cobre depois as propostas se ele for eleito. Então é um momento magnífico, porque isso é cidadania, é a participação efetiva do cidadão na tomada de decisões da sociedade a qual ele pertence. É um direito, mas tem que ser exercido com responsabilidade, né? Não tem dúvida nenhuma, até porque as consequências desta ação do eleitor escolher o seu candidato, ela virá. As consequências poderão ser boas se for uma boa escolha por parte do eleitor, ou poderão não ser boas se a escolha não for boa por parte do eleitor. E essa decisão, ela cabe ao eleitor, a opção é dele. Cabe ao eleitor que vai votar agora, nas próximas eleições, é ele quem vai dizer qual o prefeito e qual o vereador que ele quer. E aquele que for eleito, aqueles que forem eleitos só estarão lá porque foram votados pelos cidadãos. Então é importante que as pessoas tenham essa responsabilidade de que as pessoas eleitas foram eleitos e lá estão porque foram escolhidos pela maioria da população.